Boa noite, Voivoda. Boa noite, Romero. Anderson Azevedo, do Futebolês. Professor, aqui no estado do Ceará tem um ditado bem cearense que diz o seguinte: quando a pessoa faz algo muito bem, matou a pau. Hoje você matou a pau nas alterações. As entradas, em especial do Hércules, não é porque marcou o gol, mas naquele momento era um momento de muita instabilidade dentro da partida. A gente notava um jogo muito nervoso e nas suas mudanças o Fortaleza conseguiu fazer o resultado positivo. Eu queria que você falasse um pouco do que foi que passou naquele momento. Fortaleza era melhor no jogo, tinha as ações da partida, sofreu o gol de empate e você parar, tirar o Jussa. Ora foi vaiado, ora foi aplaudido. Você tirou o Jussa não pelo erro, mas sim pela situação que o jogo necessitava. O que é que você pode falar sobre isso? Bom, boa noite. O primeiro, o falar que o treinador não ganha jogo, sino os jogadores. ¿sí? O primeiro tempo foi muito bom. Merecíamos fazer 1 ou 2 goles. ¿sí? O segundo tempo conseguimos um bom gol. ¿sí? Uma boa jogada, uma boa definição de Silvio. E o momento de empate é o momento que o partido tem. ¿sí? O golpe psicológico joga também sua importância. Eu acho que Chimi teve a fortaleza mental e Hércules entrou. Hércules e todos trocamos jogadores e jogadores que trocamos, falava hace un momento con o Silvio, entraron bien, ¿me entiendes? O refrescaron y necesitábamos también de ellos. O tocó a Hércules, pero yo acho que y acredito que es más o virtud de jogador que decisão de treinador. Professor Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN Cariri. Pelo que o time produziu no primeiro tempo, já merecia um resultado melhor. Fortaleza no primeiro tempo se ouve muito bem, criou bem, mas a bola não quis entrar. E quando você mexeu na equipe, fez o gol do artilheiro Silvio Romero. O que você pediu no intervalo? Tenha paciência que o gol vai sair normalmente? Foi isso que você pediu? Não, eu não pedi paciência. Eu pedi sustentar esse momento. Era um desafio sustentar todo o primeiro tempo. Se eles conseguiam fazer um segundo tempo ou similar o elevar o nível do primeiro tempo, eu acreditava que o jogo ia ficar para a Fortaleza. Silvio Romero, mais um gol com a camisa tricolor, um belo gol, uma assistência boa. O que representa um gol na Libertadores, o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza na Libertadores? Boa noite. Boa noite. Representa muito, sobre todo a nível grupal. Necesitábamos conseguir una victoria para tener o para sumar confianza para nosotros y bueno, seguir con vida en este grupo. Era muy importante para nosotros ganar hoy y lo conseguimos. Boa noite, professor Voivoda, Mário Kempis, do blog do Kempis. Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação sobre a partida, que representou para você essa partida, como foi essa avaliação. No final do jogo, quase no finalzinho, eu estava prestando atenção muito em você, o De Pietri perde aquele gol. Você colocou a mão aqui na cabeça, assim, fez como se fosse desespero. E quando apitou, você comemorou muito, mas muito mesmo. O que representa a vitória? Representa muito porque o primeiro necessitávamos, como falou o Silvio, e a produção de Chimi foi muito bom. O primeiro tempo eu acho que foi um dos melhores os primeiros tempos deste ano, ¿sí? Com uma Copa Libertadores, com um adversário que nós temos que um desafio com nós mesmos. Veníamos fazendo uma boa partida ao final de Cearense e agora era o momento de o jogo acreditar que nosso jogo está crescendo e os jogadores responderam muito bom. Em quanto ao gol de Valentim, uma situação que ele gera sozinho, e são situações que todos os atacantes têm. Eu fico com o resultado também e com o funcionamento principalmente. Olá, Voivoda, Alexandre Mota, do Diário do Nordeste.
vou lhe perguntar qual é o peso dessa vitória, desse resultado, entendendo também a classificação do clube, o clube que consegue o seu primeiro resultado positivo, e também lhe perguntar acerca da mentalidade, né, da equipe, do entendimento, da compreensão da equipe com relação à Libertadores, porque o Fortaleza fez 3 jogos em que foi muito competitivo e agora irá encarar novamente as mesmas equipes. Então o Fortaleza já conhece, de fato, os seus adversários, já os enfrentou. Dessa vez com jogos também, 2 jogos, né, fora de casa. Então tem também esse aspecto nesse retorno da Libertadores para o Fortaleza continuar brigando aí pela classificação. No, 3 puntos muy importantes. O para la clasificación, nuestro objetivo continúa siendo el mismo. Y en cuanto a adversarios, o conocemos ya o competición, conocemos al adversario conoce a nos. Y eso partida a partida. Ahora o pensar en o próximo domingo, Brasileirão, que es un campeonato muy especial y muy importante, que sustenta toda esta estructura. Sí, eso es verdad. Y los Libertadores, como falou Silvio también, estamos vivos. Y eso es algo importante para destacar. Boa noite, Voivoda. Eduardo Trovão, do Futebolês. Depois de 4 derrotas seguidas, o Fortaleza está 4 jogos sem perder. 3 vitórias e 1 empate. Queria que você falasse sobre essa recuperação imediata e também já emendando uma segunda pergunta. Por que na Libertadores o Voivoda vem tão elegante para a beira do campo e nos outros jogos uma roupinha mais normal? No, o primero fueron 8 jogos, no sé en cuántos días, en 20, menos, o 15 o 20 días, tenemos que jugar 8 jogos. Y a veces acontece, ¿no? Es normalidad de que uno cuando juega cada 3 días puede o ganar o empatar o en ese caso no habíamos o conseguido o puntuar. Eu acho que o grupo siempre confió en su funcionamiento, en su capacidad, y eso es muy importante. En cuanto a la segunda pregunta, es una Copa Libertadores y bueno, mientras Chimi gane, eso es más, queda en segundo plano o vestimenta. Boa noite, professor. Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Parabéns pela vitória. Em muitos momentos do jogo, a gente viu uma inversão de posicionamento do Pikachu e do Lucas Lima. A gente percebeu o Pikachu um pouco mais centralizado e o Lucas Lima caindo um pouco mais pela direita. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o objetivo. Bueno, o Chimi Nosso, o principal o virtude que tem, que o también muchas veces se puede convertir en un defecto, pero la principal virtud es eso, o versatilidad de jugadores, o libertad para ocupar diferentes posiciones dentro del campo de juego, y tienes que saber que también tienen obligaciones, o libertad, todas, ¿sí? Y también ellos comprenden que tienen obligaciones en cuanto a su funcionalidad, ¿sí? Y es así, o Lucas hoy jugó muchas veces por fuera y Pikachu aprovechó ese juego por dentro. Boa noite, Voivoda, Romero, Lucas Catribe, Globo Esporte. Pergunta para o Voivoda. Na verdade, gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre o Hércules, um garoto que já recebeu oportunidade jogando jogos importantes, jogos grandes, tem mostrado sua personalidade e eu acredito que tenha sido o jogo da vida dele. Entrou na primeira participação, praticamente conseguiu o gol da vitória, a primeira vitória do Fortaleza na Libertadores. E Voivoda, eu também queria aproveitar a oportunidade para perguntar para você uma situação. Eu sei que falta muito ainda para a Copa do Mundo, né? Que será em novembro, mas já se fala de uma substituição do técnico da seleção brasileira. O Tite já disse que não vai continuar. E se comenta nos bastidores que o Brasil pode ter um técnico estrangeiro. O que você pensa sobre isso? O Brasil que não costuma ter, na verdade, acho que não teve ainda na história, um técnico estrangeiro. Isso é um tema muito batido aqui, muito debatido aqui no Brasil, na verdade. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, acho que el campeonato brasilero se nutre es bueno que vengan jugadores extranjeros y que tenga también entrenadores extranjeros, ¿sí? Como todo campeonato, ¿sí? O Premier League o Liga Española,
traen nuevas ideas. En cuanto a selección nacional, ahí mi postura, no sé si está no marcada, ¿sí? Tengo que conocer mucho o lo que o cultura de selección brasileña. Eu acho que Brasil tienen bons treinadores para tomar o cargo de selección brasileña. En cuanto a primera pregunta, Hércules es un jugador joven que tiene que ir paso a paso, que tiene jugadores de experiencia ao lado, que ellos tienen que ayudar a jugadores que recién están comenzando. Él tiene que sustentar este nivel, sí, pero tiene condiciones para poder hacerlo. Professor, você poderia falar um pouco sobre o planejamento para essa partida contra o Corinthians? Se existe alguma possibilidade de você poupar jogadores pensando na partida contra o River? No, o recuperación de jugadores y o Corinthians, a Corinthians vamos a ir con lo mejor como siempre. Y lo mejor puede ser, o no quiere decir que poupar jugadores. O mejor, yo considero lo mejor para esa partida. Sí, no sé si se comprende mi respuesta, pero eso es verdad. ¿Sí? Todos son importantes.